Oi, pessoal, eu estou aqui no primeiro podcast do eGuide. Estou aqui com Laís Caterine Ramos, estou aqui com o professor Joacir Ribeiro e vamos conversar um pouco sobre o guia de turismo. Quais são as suas habilidades, quais são os desafios enfrentados, quais são as características e as qualidades do guia, certo? E eu vou pedir a Laís para se apresentar, para dizer quem ela é e falar um pouco da nossa plataforma. Eu sou Laís, eu trabalho com turismo, sou turismóloga, eu trabalho com inovação em negócios de turismo. A pandemia me fez perceber que eu precisava buscar uma saída para o nosso setor que estava precisando de ajuda, que estava precisando de ser visto, né? Por um mundo cada vez mais conectado, por um mundo cada vez mais inovador. E aí, isso nos trouxe a primeira iniciativa do eGuide e é a nossa felicidade hoje em estar começando esse processo e que espero ser o primeiro de muitos, Sim, né? Mas sim, a nossa ideia é que a gente chegue a ter muitos convidados. Muito obrigada, professor. De nada. E que a gente possa, de verdade, começar um processo de repensar, ressignificar, não só o guia de turismo, mas o processo de conhecer os lugares. Que não seja só em pensar que, porque online, hoje em dia tem turismo digital, eu posso ir nas telas, mas a interação com o lugar, ninguém nunca vai nos tirar. É verdade, é verdade. E o professor Joacir está aqui, né? Eu queria que ele se apresentasse também um pouco. Quero primeiro agradecer pelo convite, me sinto extremamente honrado por estar aqui no primeiro episódio do podcast de vocês. Todo convite que você me fizer, eu sempre vou estar aqui à disposição, tanto é que cheguei bastante antecedência para não ter risco de atraso. Não tem problema. Sou professor, sou formado em turismo, sou bacharel em turismo, pedagogo, tenho licenciatura em educação profissional e tecnológica, que me tentei aí buscar uma licenciatura na área para ficar realmente bem direcionado. Atualmente cursando História. E tenho 4 especializações na área de gestão, de administração, de turismo e tem hora que até que eu esqueço, né? E de marketing. Quem estuda muito assim, eu estou estudando mais uma outra agora em educação digital, né? Para justamente poder me qualificar cada vez mais nessas novas TICs. Eu convidei o professor Joacir porque eu fiz o curso de guia, né? Eu sou guia, não tenho cadastro ainda, mas pretendo tirar posteriormente. Mas eu convidei o professor porque ele conhece como ninguém o universo acadêmico dos guias de turismo, né? E conhece também o guia em si, né? E a primeira pergunta que eu queria fazer a ele é, para você, professor, quais as principais habilidades e competências que um guia de turismo pode desenvolver na sua carreira? É uma boa pergunta essa, porque atualmente eu dou aula no curso de guia, né, e de administração também, né, no nível técnico, e a gente percebe muito que o profissional, ele quando começa a se habituar muito com a rotina do trabalho, ele acaba negligenciando algumas questões, inclusive estéticas. Sim. Recentemente eu fiz uma viagem para Natal e fui fazer um passeio de bug, e quando me apresentaram o bugueiro, eu olhei, se é esse o profissional que vai trabalhar comigo. Muitas vezes a gente se espanta. Né? Então a gente meio que se espanta, a gente não vê um tecnicismo na imagem, né? De você, eu sou um profissional, estou aqui trabalhando na praia, mas eu sou um profissional. E naquilo tudo que foi ensinado no curso, né? Exato. É a questão da própria comunicação. Muitas vezes a comunicação ela não é adequada e isso acaba pesando no viés profissional. Alguns casos também surpreendem, né? A gente vê um profissional que realmente se veste adequadamente, tem uma linguagem próxima com o seu turista, mas ao mesmo tempo mantendo aquela linha profissional. Então, assim, é saber se comunicar, saber se apresentar e, acima de tudo, conhecer o que ele está mostrando ali para o seu turista, porque o turista ele precisa ter certeza de que o profissional que ele contratou, realmente ele está preparado para sanar as dúvidas que vierem a surgir ao longo do roteiro. Então, é muito importante Essa questão da língua também é muito importante. Os né? idiomas. Principalmente do português, não é, Laís? Eu quero só frisar no que você falou sobre ele foi capacitado para ter uma apresentação, para ter uma tecnicidade. Sim. Só que muitas vezes falta orientação. Ele começou a trabalhar, ele muitas vezes sozinho, ou então numa cooperativa, ou então num sindicato, e ele vê os outros trabalhando daquela forma, então ele acha que está tudo bem, porque ninguém nunca chegou para dar um feedback. Ninguém nunca chegou para dizer, olha, se você se portar melhor, se você tiver realmente uma técnica melhor, você vai ter mais clientes, você vai ter realmente mais retorno. Então, é para isso que a gente realmente
começou a pensar esse negócio? De pensar em que, o que a gente pode melhorar? Sim. Língua é uma questão essencial. Sim. Eu faço um trabalho no Maranhão, nos Lençóis Maranhenses, e a quantidade de turista estrangeiro é enorme, todos os meses do ano. Aqui a gente não encontra isso, né, tão facilmente, porque também a gente não tem profissionais que possam recebê-los, né? Então a gente precisa cuidar disso, e o nosso entendimento é que não é um milagre, não é da noite para o dia, é capacitação continuada. Uhum. E é por isso que a gente entende que cada vez mais, com a técnica que você estuda no curso de guia, mas com orientação, com auxílio de uma rede, porque o nosso trabalho é isso, é a gente criar uma rede em que eu possa dizer para você, olha, vamos pensar mais um pouco no seu trabalho, como é que a gente vê uma roupagem melhor, como é que a gente entende melhor esse turista, como é que eu crio melhor para ele. O próprio marketing pessoal dele, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho interessante que essa plataforma ela vem também com essa resposta, né? Quando a gente parte para depois que o guia se cadastra, ele entra no universo e-guide, onde a gente vai ter uma pequena academia com alguns cursos. E eu acredito que uma dessas vertentes, um desses vieses, vai ter que ser colocado aí, né? Na nossa academia. Exatamente. E, assim, em relação aos desafios enfrentados pelo guia de turismo durante o exercício da sua profissão, Laís, o que é que você entende por isso? Eu entendo que a gente foi ver na prática, né? Porque Sim. a gente, antes de começar a pensar a ideia, a gente foi entender o processo, Sim. né? Entender como realmente esse guia se apresenta. Sim. E eu vou lhe dizer que eu sou fã do guia de turismo só por uma coisa. Você que é guia, são pessoas que realmente se dedicam ao conhecimento. Poucas pessoas que moram em João Pessoa, por exemplo, sabem tão bem do centro histórico quanto um guia de turismo. Sim. Um professor de história ou um cidadão comum que não tenha o conhecimento específico da nossa história, da nossa cultura, ele não tem o conhecimento que um guia de turismo pode passar para quem chega à nossa cidade. E isso é o diferencial, né? Então, são pessoas que têm um conhecimento agregado imenso, Uhum. que conhecem história, geografia, que sabem sobre a cultura, que sabem sobre lendas. Sim. Mais uma vez, eu tenho um pessoal lá em São Luís que... toda vida que eu vou lá, que eu levo alguém novo, eu vou mostrar, porque são lendas interessantíssimas. É um novo olhar sobre a cidade. Não é só você caminhar no centro histórico, é você dar vida. Uhum. Porque ali teve vida. Teve um período em que pessoas ali também viveram e que é preciso repassar isso para que perdure, né? Para que nossos filhos, as futuras gerações conheçam. Então, eu acho que o papel do guia, ele é fundamental na sociedade. Sim. E o próprio guia não sabe disso. Uhum. Ele não sabe realmente que ele pode fazer esse diferencial. Eu acredito que esse é um dos grandes desafios, é o próprio guia se conhecer, não é verdade? Sim, é porque, na verdade, em algumas atividades acadêmicas que eu fiz com alguns alunos, e, por exemplo, você pegar alunos da própria cidade, aí contratar um guia e levar esse guia para apresentar para esse aluno na cidade que ele mora, ele cria um olhar completamente diferente do espaço. É verdade. Gerando para ele uma sensação, um sentimento de pertencimento. Dele olhar e se orgulhar do que ele tem. Porque muitas vezes ele vai acabar tendo um olhar distorcido, depreciativo do lugar onde ele vive. E quando a gente faz essa visitação e demonstra para ele aquele valor... É como se fosse um resgate de algo que ele nunca conheceu. Exatamente. Né? É como se ele enxergasse uma outra linha, um outro olhar, uma outra forma de vivenciar aquele espaço. Exato. Né? Então você agrega valor, você agrega emoção. A partir do momento que você vem e relata uma história, olha, aqui aconteceu a história de fulano, com cicrano, com beltrano, aqui morou no fulano, olha, essa expressão que você usa hoje surgiu aqui, porque na época era assim, era... Sim, então, assim, é algo que realmente traz uma experiência, traz uma vida ímpar. Então, muitas vezes, espaços que às vezes estão abandonados, você consegue revitalizar com a atividade turística. Porque ela traz toda essa função de trazer vida ao espaço e trazer, claro, aí a questão da renda, né? Porque a atividade turística é uma atividade 100% capitalista. Exatamente, né? Isso. E o desafio da contratação do guia? Essa é a questão, né? Porque, assim, sabemos que a profissão do guia de turismo ela é regulamentada, né, pela Lei 8.623/93. Sim. Então, para ser guia de turismo tem que ter o crachá, e para ter o crachá tem que fazer o curso. Certo. E durante o curso existem algumas exigências dentro do curso, inclusive com relação a viagens. Então, o primeiro ponto na contratação é essa visão com relação ao curso. Então, aqueles que atuam, que ainda não têm o curso, né, mas atuam, é interessante buscar essa qualificação. E para aqueles que têm,
buscar cada vez mais aí criar formas e mecanismos, tanto no sentido de se atualizar, como de adequar a esse mundo digital. Porque muitos ainda estão presos naquele mundo analógico, né? E precisam tornar essa visão digital aí do seu trabalho. Ele está preso no analógico e o cliente dele está no digital. E esse é o grande desafio, que é a resposta que o eGuide tem, né? É dar presença digital ao guia de turismo. E a Laís pode falar um pouquinho sobre isso. A gente, quando foi montar o plano de negócio, a gente pensou muito nisso. O guia, ele tem rede social. Quem não tem hoje? Meu menino de 13 anos tem rede social e é TikTok na veia. Ai de mim se for lá buscá-lo na hora que tá gravando. Mas ele apenas não tem a noção de que é um profissional que está usando as redes sociais. E a rede social hoje é um meio de chegar até esse cliente. Sim. Então, o que a gente se propõe é realmente a mostrar para esse profissional que, se ele souber como chegar a esse cliente, ele cativa e diminui a quantidade de intermediadores da cadeia do turismo e, assim, ele pode lucrar mais. Ele pode ter realmente aí a condição de já chegar ao seu cliente final, a quem ele vai receber, sem ter que esperar que um receptivo tenha primeiro entrado em contato, com uma agência tenha entrado em contato, ou ainda que ele vai ter que esperar uma autoestação quando ele não sabe como realmente buscar esse turista que está ali, precisando encontrar o local. Sem contar que o próprio Instagram tem o seu algoritmo que limita algumas, né? Então, assim, o eGuide é uma resposta. Ele entra também como uma resposta nisso, né? Por isso que eu estou deixando isso bem, dando muita ênfase a isso, porque entra como uma resposta da presença digital também, né? Porque o .com.br, ele abrange o mundo inteiro, né? E posteriormente a gente quer deixar um domínio também, .com, para que seja, para que haja mais credibilidade. Quando a pessoa entra num domínio .com, a gente sabe que é mundial, né? Aí você já está dando, ela está dando spoiler. Alerta de spoiler. A gente já tem algumas, a intenção de internacionalizar, mas primeiro a gente está entendendo passo a passo, né? A gente entendeu, foi muito rápido, nós nem fizemos um aninho ainda, nem comemoramos o nosso primeiro aninho, né? Nem comemoramos, é verdade. Tudo aconteceu muito rápido. Tudo. E aí, nisso, a gente ainda está entendendo esse processo, porque nós fomos selecionados na Abrafip, que é a plataforma internacional de ideias inovadoras. E lá, pessoas do mundo inteiro nos viram e disseram, poxa, isso dá muita liga, né? Vamos pensar, vamos vir para cá. E a gente ideia teve que brecar, porque a gente precisa primeiro entender, né? Não é só o fazer, é como fazer. A gente, eu até digo a Ana Célia assim, que a gente tem que entender que por trás de nossas cadeiras existem milhares de pessoas que dedicaram seu tempo, que se cadastraram num cadastro, que tem a perspectiva de fazer daquilo sua profissão e que a gente precisa ter a responsabilidade de levá-los realmente a poder acreditar que é possível viver do seu trabalho, que é possível viver nesse mundo conectado, inovar, criar e juntos criarmos de fato uma rede. Então, eu digo a ela assim, sua cadeira tem mais ou menos aí 30 mil pessoas. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado e para isso a gente vai aos pouquinhos, entendendo o que é que a gente está fazendo, para que a gente possa alcançar realmente locais concretos. É verdade. Ainda sobre a eGuide, eu queria que Laís falasse sobre o que a gente conquistou até agora. É importante que se diga, é importante que se fale o que nós conquistamos até agora no âmbito das ideias e agora no âmbito da prática, né? Realmente é até um pouco assustador, mas agradecemos a Jesus. É verdade. No nosso primeiro... Não temos um ano ainda, né? Nós conseguimos a Abrafip, como eu já falei. Sim. Em seguida, veio aqui na Paraíba o edital do Parque Horizontes da Inovação, que somos, então, financiadas para fazer o nosso MVP. Quando a gente começou a entender esse processo, então, nós começamos a perceber também que tinha outras iniciativas que poderiam nos apoiar. Sim. Né? E aí, então... entre elas, o Sebrae, em que nós fomos selecionados para o Like a Boss, né? Isso, Startup Day, estávamos lá. Entre as 10 da Paraíba, e fizemos também, estamos no Capital Empreendedor, que é uma iniciativa muito interessante, que nos faz principalmente o que nós mais queremos, que é aprender. Nós queremos aprender para poder realmente empreender. Sim. Para que a gente possa, de fato, levar também o nosso aprendizado para essas pessoas que podem entender que isso é empreendedorismo. Nós estamos criando uma rede de
estímulo ao empreendedorismo. E cada vez mais precisamos de pessoas que acreditem, que estejam engajadas. Mas a gente entende que é um processo, né? Tudo que é novo é um pouco assustador. É verdade. E que a gente, aos pouquinhos, vai mudando, né, o mindset dessas pessoas para que a gente possa ir mais longe, todo mundo junto. É verdade. Em relação a essa tendência, professor Joaci, o guia de turismo, como é que você vê ele hoje em relação a... Eu sei que você já falou um pouco das redes sociais, mas em relação a essa, como é que eu posso dizer, essa adaptação do guia de turismo nas redes sociais, como é que você vê a presença digital dele? Alguns conseguiram fazer esse processo de adequação muito bem mesmo. Tem alguns ex-alunos meus que eu acompanho no Instagram e eu vejo que eles chegam, inclusive, a publicar alguns vídeos daqueles divertidos que você publica no Reels, né? Sim. Vai, linka no YouTube e tantas outras mídias digitais. Por outro lado, já vejo outros que têm, aí como você bem disse, todo mundo hoje tem, mas nem todo mundo movimenta. Sim. Ou movimenta adequadamente para gerar um certo engajamento. Com conhecimento. Né? Então acaba, às vezes, ficando muito limitado aquelas publicações. Eu publiquei um agora, publiquei outro, sei lá, daqui a um mês. Não há periodicidade, Não né? há. E a gente tem que entender que, para quem vai trabalhar nesse setor terciário, né, de prestação de serviço, se você, cada vez mais que você estimula nos seus stories, nas suas publicações, aquilo é um cardápio, aquilo é um leque do que você está trabalhando. Né? E, claro, também a questão da linguagem, né? Não posso ter uma linguagem, apesar de eu ter falado tecnicismo no trabalho, mas a linguagem ela não pode ser tecnicista, né? Tem que ser uma comunicação assertiva, né? Que eu consiga me direcionar àquele público. Isso. Então, se eu coloco uma comunicação lá, né? O escritório hoje é aqui, aí bota lá aquelas fotos que eu já vi bastante colocar, e aquilo ali é muito interessante, né? Lá da vista, da paisagem, do prato, né? No caso das praias, do fruto do mar. Então, isso é que é interessante, é ter realmente esse engajamento de forma a gerar essa movimentação virtual, né? Dentro das suas mídias digitais. E quais as tendências do setor de turismo para este ano? Vamos falar desse ano, né? De 2023, pós-pandemia. Assim, a pandemia realmente foi um banho de água fria assim, para várias empresas, vários empreendimentos, para vários profissionais, porque realmente fechou e aí deixou de movimentar muito a economia. A atividade turística foi a primeira que parou e uma das últimas a retornar, porque direto e indiretamente gera aglomeração. Então, assim, a tendência hoje é a questão não só da questão das inovações digitais, para estar movimentando como esse aplicativo, é uma tendência, né, para estar facilitando essa comunicação, como também essa questão de buscar cada vez mais desenvolver os segmentos locais. Porque, às vezes, as pessoas elas trabalham só determinados roteiros, mas muitas vezes tem outros roteiros muito interessantes e que não trabalham. Por exemplo, na nossa parte histórica aqui. Né? Então, é algo assim que tem tanto a oferecer. Tem muito. Eu lembro que uma vez eu viajei para Fortaleza e eu fui fazer um sítio lá, não tinha nada praticamente histórico, né? Além da catedral, tinha muito pouco a se falar. E quando a gente vem para cá, ele dá para você uma sensação de experimentação histórica muito mais profunda. Né? Tem um guia que foi meu aluno, eu sempre falo meus alunos que são figuras queridas para mim, que é Elton Cabral. E ele, assim, é um especialista nessa parte de patrimônio histórico. E eu lembro que uma vez eu levei meus alunos com ele para conhecer, e a gente conheceu o Centro Histórico caminhando. Então a gente fugiu completamente daquele roteiro padrão do ônibus, que é sempre a mesma coisa. A gente entrou na catedral, a gente subiu. Então, assim, é um formato de roteiro completamente diferente e que cativou muito. Né? O feedback que eu recebi por parte dos alunos foi 100% positivo. Né? E ele tinha uma comunicação próxima da deles e, ao mesmo tempo, conseguia repassar para eles aquela visão histórica de outrora, né, de como ocorreu. Então, é justamente essa questão desse desenvolvimento melhor desses roteiros. Uma outra coisa que eu vejo aqui que se trabalha muito é roteiros de um dia só. Então, a pessoa passa o dia todo fazendo aquele roteiro, e eu acho isso muito cansativo, e isso faz com que se perca muito de se ter retorno financeiro. Ao meu ver, roteiro era para ser uma coisa breve. No máximo, um turno. Porque eu tenho como... Sem ser cansativo. Sem ser cansativo, eu tenho como vender mais. Né? E Sim. a gente tá pensando na visão capitalista da Sim, coisa, né? sim, sim. Eu tenho como vender mais. Ó, vender isso aqui é só de manhã. Mas se você quiser outro, tem outro aqui que a gente pode fazer. Então, se a pessoa quiser fazer o completo, é um preço. Exato. Se você quiser o habitual, é aquele ali, é aquele preço. Né? Então, é esse tipo de noção de mercado que eu sinto falta aqui. Que eu vejo em outros lugares, é feito dessa forma. Mas eu acho que é assim,
Tem turista de todo jeito. Sim, Tem sim. aquele que quer passar o dia inteiro sem nem pensar em parar um minuto sequer para aproveitar ao máximo. Sim. E tem aquele que realmente precisa de um tempo maior para poder degustar melhor o que está sendo apresentado, né? Então, isso realmente vem com a tendência em que você precisa entender o cliente. Sim, sim. Por isso que eu creio, professor, e aí eu gostaria até que o senhor comentasse, muitos turistas, quando vão comprar seu pacote, que ele mesmo vai montando na internet, Sim, compra sim. o aéreo, compra hotel, ele não pensa no passeio, ele pensa, lá eu me viro, lá eu procuro o que tem. Por quê? Porque ele sabe que vai ser a mesma coisa, ele vai encontrar coisas realmente... O diferencial não existe praticamente, né? É o mesmismo. É a mesmice. Mesmice. Ora, se é para conhecer um local, um ponto turístico, digamos que eu vá para o centro histórico, eu mesmo vou, pego um Uber e chego lá. A diferença é que ele não pode dizer que ele conheceu João Pessoa. Não, Isso. Que é o que o senhor acabou de dizer. Isso. exatamente. Eu, quando venho a uma cidade, não é só o que eu tenho de arquitetônico, que além do mais eu nem vou saber de verdade, porque nosso patrimônio, ele não tem a educação patrimonial de ter em cada um deles o descritivo, Sim, para que sim. as pessoas possam se informar sozinhas. Sim, Não sim. chegamos a esse ponto ainda, chegaremos, porque o digital, né, tem muitas partes já do Brasil e até do exterior em que você tem QR Codes em QR todos os Code, atrativos. já Ou seja, passei. você pensa assim, eu sozinho me viro, boto o QR Code lá, leio o que é, tá tudo certo. O problema é que você não vai ter a mesma experiência de um guia de turismo lhe dizendo realmente as Conversar com curiosidades. você e outra coisa, interagir. Você perguntar e ele responder. E você sentir-se parte do Uhum. que você está conhecendo. Isso agrega valor, isso lhe faz voltar para sua casa uma pessoa diferente. É verdade. E de verdade você vai dizer, poxa, eu conheço aquele lugar. Porque eu conheço o modo de viver das pessoas, eu conheço os costumes, eu conheço a gente. A nossa ideia, inclusive, é trabalhar um formato em que o guia de turismo aprenda a lidar com as pessoas do lugar. Ou seja, eu estou apresentando a Igreja de São Pedro. Quais as pessoas que fazem parte daquele contexto para que eu possa agregar valor Sim, ao sim. que eu estou apresentando ao turista? Porque um lugar não é feito só de pedra. Principalmente é feito por pessoas. É verdade. Né? Então, é necessária essa interação para que realmente venha a transformar quem veio nos visitar. Uhum. Né? Então, eu acho que realmente é uma mudança de mindset. E a gente está começando um processo em que o guia precisa se ver. Uhum. E aí, eu já entro no outro processo, Ana Célia, eu sei que é mais adiante, mas Sim, eu vou dizer sim, mais. sim. Não é só o guia, nós pensamos justamente que, assim, o guia, ele tem um contexto de um conhecimento agregado em que ele precisa ser valorizado e ele precisa ter uma base de pacote. Ele Sim, precisa sim. entender de técnicas de design de serviço, Isso. ele precisa entender de técnicas de criatividade e isso a gente vai formar Uhum. junto à nossa universidade, Isso. que é o bem a Ana Célia falou. Agora, a gente precisa fazer isso num contexto em que eu possa realmente entender que tem pessoas... Meu marido, por exemplo, é uma pessoa de muito conhecimento que quando vê alguém de fora, vai logo dizendo, você já conheceu tal lugar aqui em João Pessoa? Você já viu, já foi a restaurante tal? Você já foi, você está em que hotel? Ele vai logo oferecendo, né? Exato. Ele Então, vai... são pessoas que são anfitriãs por natureza. É, exatamente. Exato. Então, nós pensamos em também Recebendo. incluí-las no nosso negócio, nossa plataforma. E a gente está criando o que a gente chama de WeGuide Anfitriões. Que é justamente a ideia de que eu não sou guia, mas eu posso recebê-lo online. Eu tenho pessoas, então, que estão... Eu ainda estou pensando para onde eu vou, que destino eu vou. Eu vou olhar aqui, então... tem alguém aqui que está online... Que pode me falar pode sobre dizer esse sobre, que pode me dar dicas, que pode me dizer o que eu posso encontrar, se tem a ver com o meu perfil. Porque tem muito turista que volta reclamando do lugar que ele visitou, porque ele não sabia que não tinha nada a ver com ele. Ele veio porque alguém falou que é massa, lindo, bacana. Quando ele chega, ele não é uma pessoa de aventura, por exemplo, ele tinha que andar muito tempo no sol. É. Né? Tinha que pegar uma caminhada muito longa. Isso. Ele volta mal dizendo João Pessoa. Pra que cidade? Pensei, o povo nem anda de carro, todo mundo anda a pé. Eu tenho que me fazer um esforço grande. Faz o famoso bicho de Exato. sete cabeças. Então, o que acontece? É porque ele não foi preparado o que tinha para ele. Porque não era de acordo com o perfil dele também. Exato. Então, a gente tem um trabalho em que a gente cria realmente, capacita essas pessoas que já têm um conhecimento sobre o lugar, que elas possam falar mais sobre, dar dicas, tirar dúvidas e indicar o guia. Sim. Porque aí, Importante. quando eu indico o guia, eu dou credibilidade. Isso. Nós somos pessoas em que, quando você vai para algum lugar, vai comprar qualquer coisa, você lê logo o comentário embaixo. Eu vou comprar um livro, meu irmão, olha, não tem outra. Vou logo lá embaixo olhar o que é que disseram sobre. Eu estou da mesma Isso. forma. Independente da avaliação, eu vou ler Isso. lá, para ver se Entendi. realmente aquilo lá...
experiência, né? Você realmente encontrou ali algo que vai lhe interessar? Para mim também pode ser útil o que você achou. Então, o anfitrião é aquela pessoa que vai dizer isso. Olha, tá aqui, é assim. Você vem só? Então, você vai fazer assim, assim, assim. Você vai vir acompanhado? Vai vir com criança? Vai vir com alguém que precisa de acessibilidade? Então, isso tudo, esse anfitrião vai poder ajudar o guia. De poder justamente dizer, olha, esse cliente é para você. Ele realmente tem o seu perfil. Ele tem o que você precisa. Vá e crie o produto para ele. Então, Fica uma coisa personalizada. Exatamente. Então, nossa ideia é que a gente... diferencial. Exato. Então, a gente quer incluir e fazer com que não só o guia de turismo trabalhe com turismo, mas a família dele toda. A família toda. Por que não a esposa do guia de turismo ser uma anfitrião e guide e ela tá lá conectada para poder justamente indicar o trabalho do esposo dela e agregar valor? Todo mundo ganha. Exatamente, exatamente. A WeGuide, a nossa ideia, eu costumo dizer que foi a melhor ideia do ano. Que foi a melhor ideia. Mas você é a mãe. Aí você, né, a gente sempre achou a mãe, o filhinho lindo. Mas eu vou falar como quem não é o pai. Eu achei muito interessante a ideia de vocês. Era isso que eu queria saber, as suas impressões sobre a ideia. Dei uma vasculhada, uma breve vasculhada. Eu achei muito interessante, achei muito intuitivo e, acima de tudo, inovador. Né? Porque vai atender um nicho de mercado que está habituado com isso. Eu, particularmente, se eu quero viajar, aí vou lá na Booking procurar um hotel. Aí vou ver as avaliações, eu vou ler os comentários. E em cima daquilo que é avaliado e dito, que às vezes o hotel é muito bem avaliado. E quando eu vou olhar os comentários, mas eu não gostei da cama assim. Eu vejo que mais de uma pessoa reclamou da cama. Apesar de ser bem avaliado. Então não vou. É justamente a história do anfitrião. Isso, né? isso. Que vai dar essa orientação Isso. e direcionar melhor para o que a pessoa procura. Então, essa questão das mídias digitais, da tecnologia, né, das próprias startups, né, esse aplicativo ele vem para somar muito. No nosso trade turístico e ultrapassando aí todas essas barreiras, né? Então, assim, parabéns pela ideia. Eu fiquei muito satisfeito, muito feliz. Que bom. Por conta desse diferencial que ele traz. Na verdade, a gente sempre via que os guias eles se projetavam um pouco no Instagram, né? No Instagram a gente vê, e assim, na própria Europa e no próprio Estados Unidos, a gente já vê que os guias eles se projetam, as pessoas já se projetam como anfitriões, né? Então, assim, tudo partiu dessa ideia. Não, o Instagram, ele tem, volto a dizer, ele tem um algoritmo que vai até determinado ponto, e o site não, ele realmente ele vai abrir ali o universo para o guia, né? Ele vai se mostrar, ele vai ter presença digital com o e-guide. Então, assim, para mim tem sido assim, um desafio também, né? Tem sido um desafio e tem sido muito prazeroso fazer isso acontecer. Até porque a gente está na área de turismo, eu estou na área de turismo há cerca de 15 anos, trabalhando, talvez até mais um pouco. E cada dia o turismo ele muda, né? É interessante, né? Ele muda um pouco, muda para cá, ele se renova. Resiliência tem já o DNA do turismo. Do turismo, né? Exatamente. É crise por cima de crise que a gente volta lá. Exatamente. Mas vai se recriando para se adequar e se readequar àquela realidade. Né? Porque a gente entende que o turismo ele transforma realidades. Sim. Né? Então, assim, o que me encanta no turismo é chegar talvez até como é que eu posso, num quilombo, e ver pessoas com a economia criativa, com a produção associada. Isso eu gosto de falar isso porque a gente vê que aquilo é turismo, né? Então, o e-guide, ele também tem esse perfil dos guias, né? Criarem experiências como essa, não apenas de levar para o centro histórico, mas de levar para um local desse, onde as pessoas possam dizer, poxa, eu estou aqui, eu conheci, eu vivi, eu vivenciei, e quem me trouxe foi guia tal. Porque aquilo que eu estava dizendo, fica uma coisa muito mesmíssima, o mesmo do mesmo. Se eu viajei para João Pessoa, esse ano eu conheci o litoral sul dessa forma. Sim. Se eu viajar no ano seguinte para o litoral sul, vai ser do mesmo jeito. Então não há um paralelo. Quer dizer, o litoral sul é só isso? Sim. Quer dizer que o Conde só tem isso para me oferecer? Sim. Entende? Então fica muito na mesmice. Não há um direcionamento para roteiros alternativos que venham a atender demandas e necessidades específicas do turista. Sim. Por exemplo, quando eu viajo com minha esposa, a gente gosta de conhecer o diferente. A gente tenta fugir justamente daquele roteiro que é tradicional, para a gente poder ter um aprofundamento maior no turismo experiência naquele ambiente. E conhecer a cultura local, de Exato, fato, a né? gastronomia, como é que as pessoas... Saber como eles comem. Como é que são elas, né? E aí, professor, o senhor falando, eu vou só... a gente vai dando os spoilers, né? Sim. Exato. Spoiler é bom. Vai fazendo as pessoas conhecerem a plataforma. Exato. Spoiler é importante. Vai criando os gostinhos, né? Mas assim, a gente percebeu, professor, que o guia de turismo, ele é um profissional de turismo. Sim. Só que nosso trade, principalmente, ele sempre acha que o turista é aquele que vem do sul.
Ele não é aquele que vem... Eu saí de casa, eu de João Pessoa, eu sou um turista no Conde. Eu estou indo deixar renda, eu estou indo usufruir de um serviço. Logicamente que a gente tem vários fatores aí que a gente ainda precisa lá no Conde desenvolver produtos para que as pessoas pernoitem. Sim. É um local eu ia falar importantíssimo. exatamente dessa controvérsia, né, do Ministério, da Organização Mundial do Turismo, né, que diz que tem que dormir no local para ser turista, né? Exato. Mas quando a gente leva renda, e aí? Como é que fica? Então, aí a Porque gente... quando não é turista, é excursionista. Né? Exatamente. Exato. E a gente, nesse mundo de hoje, o conceito ele é ultrapassado pelo homem que vai lá e faz. Né? Desde que seja viável, que seja para o bem, Sim. por que não? E nossa ideia é que a gente hoje, eu tenho um menino de 13 anos, que quando chega o final de semana, ele faz, e aí, shopping ou praia? E aí, então, eu penso, poxa, mas não foi isso a semana passada? Ou shopping ou praia? A gente vai só nesse processo de todo final de semana. Repetição. Shopping e praia. Repetindo, porque... e ele conhece, então, sobre a minha cidade, sobre a cidade onde ele mora. Eu sei falar para ele sobre a história da cidade onde a gente mora. Eu sei dizer para ele o que acontece historicamente falando, sobre a educação patrimonial, sobre o nosso patrimônio, para que ele possa... a história da cidade mesmo. Para que ele possa entender isso e guardar e ter o sentimento de pertencimento e passar isso adiante. Então, nosso entendimento é que o guia de turismo, enquanto ele não está recebendo o turista na autoestação, por exemplo, a gente pode estimular que o próprio residente possa conhecer sua cultura, ou a cultura das cidades vizinhas, das regiões que fazem parte aí de curta distância, que eu posso pegar meu carro, antes de ir, eu já seleciono um guia, já pergunto ao anfitrião como é que é lá, se eu posso levar crianças, onde é que eu posso almoçar, o que é que eu posso fazer. Então, já vai ter lá uma pessoa me aguardando, porque já está reservado pelo anfitrião. Eu já vou, então, passar para aquela criança que minha cidade não é só o que ela pensa, não é só o que ela tem a visão, é realmente educar. Porque hoje em dia a gente tem pessoas em que não conhecem seu próprio lugar. Ela não sabe vender para quem vem de fora, ela não sabe ter esse pertencimento porque não foi passado para ela. Não. É verdade. Se isso não faz na escola, por que nós pais não podemos fazer isso como entretenimento, como lazer? Até para fugir um pouco dessa cultura digital, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas ficam só, por exemplo, jovem, né? Só preso no celular. Não, e tem tantas outras formas de lazer, de entretenimento que fogem ali da tela. É uma preocupação de qualquer pai. Acho que não é só a minha enquanto mãe. Isso. E a ideia é que essa expectativa nossa surgiu a partir disso, de pensar em transformar o modo de entretenimento e lazer das cidades. Porque aí o guia, ele não precisa só esperar o turista chegar. Ele pode, enquanto está esperando a autoestação, o final de semana, que ele vai realmente ter um movimento maior, ele pode estar ali oferecendo seu serviço para o residente, para poder ele mudar a visão daquela pessoa sobre o lugar onde ela vive. Para que ela realmente possa ter esse pertencimento que nos é tão caro e raro hoje em dia. Caro e raro, Caríssimo, exatamente. caríssimo. E o guia, eu vejo o guia de turismo como essa pessoa. É a pessoa que tem a disposição para ensinar a quem mora sobre o lugar onde ela mora. Porque ele estudou para isso. Sim. Por que ele só pode dizer ao turista porque ele é guia de turismo? Por que ele não pode ter um público em que ele possa realmente mostrar de uma forma diferente o que você vê todos os dias? Mas que realmente agregue valor e que faça você repensar, inclusive, o que você faz na sua cidade. Dá um novo olhar, né? Dá um novo olhar. Até com relação à preservação do próprio patrimônio. Exatamente. Da pessoa olhar aquele patrimônio que talvez no passado não ligasse tanto, até depredasse e olhasse, caramba, eu estou tirando um pedaço da história da minha cidade que é tão importante. Porque eu nunca pensei assim. Porque aí acaba mudando toda uma conduta de pensamento e de comportamento. Eu digo isso porque, como eu tive muitas experiências como essa, de olhar, a gente vê a mudança de pensamento e de atitude do aluno só no olhar. Sim. A gente olha e dizer, ele mudou. Aqui ele já está olhando diferente. Aqui esse lugar, ele já não vai enxergar da mesma forma. Exatamente. Ele não vai ter a mesma atitude que no passado ele talvez tivesse. Né? Porque ele vai estar entendendo todo o valor, todo o sentimento, toda a história que está envolvida naquele espaço visitado. Então, o turismo, ele é mágico em alguns momentos. Ele gera encantamento, ele né? traz esse encantamento, essa emoção que faz, assim, aquilo ali saltar os olhos de tal forma de você olhar e dizer, poxa, esse lugar é incrível. Exatamente. Então, o guia, ele faz isso. Eu estava cadastrando alguns guias agora, né,
trabalhando na plataforma, e eu vi uma foto de um guia que me enviou, ele vestido a caráter, como índio, né? É o Raoni Potiguara, lá da Baía da Traição. Fantástico. Gente, quando eu vi aquela foto, eu me emocionei. Fantástico. Eu disse, meu Deus, que coisa linda. Como é que... Olha que emoção, olha que experiência. Você ser um turista e ser guiado por um guia, né? Por um guia, até uma redundância. Ser guiado, né? Por uma pessoa que está ali caracterizada. E que sabe sobre o lugar dele. Que sabe sobre o lugar. Uma coisa, Tem lugar de fala, né? conhecimento. A gente tem Exatamente. noção de todo o arcabouço legislativo, a gente sabe como funciona o guia, como ele tem que receber, tem que ser alguém... Sim. A gente sabe todo o viés, mas a gente quer realmente a compreensão de que se eu vejo o meu lugar, se eu ressignifico a minha visão sobre aquilo, eu faço isso melhor para as pessoas. Então, quantas pessoas aqui de João Pessoa, por exemplo, vão até a Baía da Traição para conhecer a Trilha dos Potiguaras? Você conta nos dedos. Pois é. Agora, de Natal, você pode esperar que tenha ônibus lotado. Então, a nossa ideia é que a gente realmente oferte para as pessoas esse novo olhar sobre o que a gente tem de turístico, sobre o que a gente tem de lazer. Isso. Né? Como é que eu posso ter uma alternativa para a mesmice em que a gente vive e para sair das telas, né? E que a gente possa dar a essas pessoas a visão sobre si, porque o Raoni é uma pessoa interessantíssima, mas ele precisa desse contato com o cliente. Sim. Ele precisa realmente que as pessoas vejam como é interessante a foto, para que pessoalmente realmente seja mais encantador. Né? Eu que estava trabalhando, eu que estava vendo, eu que estava operando, quando eu vi a foto eu me encantei. Eu disse, gente, só com uma foto você se encanta, né? Imagina o texto que esse cara tem para comunicar, né? As coisas que ele tem para dizer daquele local. O e-guide é isso. É aquela questão, né? O e-guide é usar a tela para sair da tela. E o que eu gosto do e-guide é o conceito. Nós guiamos, né? Vem do inglês. O inglês é que é a língua do turismo, né? Sim, que é a sim. língua mundial, universal, né? E esse conceito do nós guiamos, eu sempre penso assim, vem, nós guiamos. Né? Porque é isso. Bom, gente, eu acredito que a gente finaliza por aqui esse podcast, né? Que foi o primeiro de alguns que virão, né? E eu quero agradecer a Laís, minha sócia, né, que começou como consultora, né, mas a gente nesse universo de startup, que é um universo que tem entrado, assim, como um foguete, né, nas nossas vidas. A gente vê a necessidade dessa sociedade de colocar para frente algo que vai beneficiar as pessoas. Eu gosto muito desse termo solução, né? A gente cria uma solução que vai beneficiar uma classe, e essa classe são os guias de turismo, né? Então, assim, eu queria que Laís falasse um pouquinho um pouquinho mais, por favor, da nossa solução, se despedisse das pessoas e, posteriormente, o professor Joacir. Eu vou começar dizendo que minha sócia não é só ela. Ela é só no papel. Porque, na verdade, nossos sócios são todos os guias de turismo que a gente está conectando e que a gente propõe a realmente fazer o diferencial na profissão deles, né? Então, a nossa prioridade não é ter um negócio que venha a nos colocar em patamares diferentes, mas é, principalmente, mudar a vida das pessoas. Nós começamos esse negócio com um propósito. E nosso propósito, porque é o que acreditamos, que turismo muda as pessoas. E se transformou a mim, se transformou a Ana Célia, por que não transformar tantas pessoas pelo mundo afora, né? Verdade. E a nossa expectativa é que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam que realmente é uma rede. Mas essa rede só funciona se todos nós nos conectarmos. E a primeira visão disso é a partir da plataforma. Mas ela vai muito além, porque é justamente mudar, né, a conectividade do guia consigo mesmo, primeiro, porque a gente está fazendo um trabalho primeiro dele entender que ele pode capacitar-se cada vez mais, que ele pode entender o novo contexto do mercado, que ele pode entender que hoje o cliente é o centro. Então, eu preciso entender aquele cliente para que, de verdade, eu possa chegar a levar a magia do turismo para ele, para que toque. Isso. Né? Não é só algo que eu vá fazer massivamente, mas é algo realmente que eu vá fazer pensando nele. Então, nosso propósito é que a gente crie uma rede, uma conectividade. E a gente convida a todos para que, de fato, possam
compreender esse propósito e que possam também nos ajudar nessa formulação, porque nós não temos algo engessado, nós temos algo realmente que é construído, né, Ana Célia? A gente, a cada dia, vai entendendo um pouco mais Uma plataforma vibrante, eu posso dizer dessa forma. Exatamente. E o nosso contexto é que sempre em transformação, né? Isso. Então, a nossa ideia é que a gente realmente vai entendendo as necessidades e expectativas dos guias, e por isso a gente lhe convida, professor, para também ser nosso parceiro. Isso. Com certeza, estarei junto. Agradecemos imensamente, porque a nossa ideia é essa, é que a gente traga as pessoas que vivenciam a atividade para nos conectar com a necessidade. O que é que eu tenho de necessidade para atender aquele cliente? Muitas vezes é só o entendimento de marketing pessoal. Isso. Ou muitas vezes é realmente o entendimento de um design de serviço, em que a gente pode atuar de uma forma mais intensa. Nós temos metodologia própria, nós temos um trabalho em que realmente a gente pega o guia e faz com que ele tenha essa noção do atendimento muito mais centrada, né, no que é o desenvolvimento do seu serviço. Então, isso são passos em que a gente realmente precisa dessa conectividade. Então, a gente quer que todo trade entenda que, por exemplo, é uma solução para agências de viagem. Isso. Porque qual agente que atende que não quer saber quem vai receber o seu cliente? Operadoras também. Exato. Então, se eu sei quem vai atender o meu cliente, eu tenho a certeza que ele vai ser bem atendido. Sim. Eu posso ali na hora escolher o guia para ele, olha, eu tenho aqui o guia, que é o Raoni, ele tem toda a perspectiva do seu perfil, eu vou mandar para ele e vou dizer aqui, já em conectividade com ele, como é que eu quero que ele atenda. Eu estou gerando valor para o meu cliente. Não é concorrência. A gente precisa entender que no turismo somos uma rede. Se a gente cada vez mais trabalha em rede, mais a gente cresce. Não existe concorrência quando você quer a mesma coisa, quando você quer chegar mais longe. Existe dar-se mãos, né? Verdade. Então, eu creio que o nosso propósito é que a gente possa cada vez mais agregar. A gente está fazendo um trabalho para o nômade digital, para essa nova turma que, com a pandemia, né, cada vez mais está saindo, pegando seu escritório na malinha e vindo para a nossa cidade ou para outras cidades para poder fazer seu trabalho, já que ele não tem... ele trabalha com telas, ele não precisa ficar, né, fixo em algum local. Exatamente. Então, isso são perspectivas que o guia pode atender. O guia atende o nômade antes dele chegar, já explicando, você vai encontrar isso, eu posso fazer isso por você. A gente tem uma parte, outro spoiler. Muito spoiler. Eu já ia despedir, mas você está nos spoilers. Então, vou só dar o último. O último. O nosso contexto geral é que a gente crie serviços agregados para esse profissional, que até então ele só guia, correto? Sim. Mas nada impede que ele possa fazer serviços que possam dar um pouco mais de renda para ele e auxiliar esse cliente que ele está trazendo. Por isso, nós temos o que chamamos de e-guide, o concierge, né? Isso. Que é justamente quando a gente cria serviços. Adorei em o que a gente conceito. pode trazer o guia para uma nova roupagem, para que ele possa muito mais do que guiar. Isso. Né? E esse o concierge vem daquele antigo site que a gente tinha, né? Sim. A ideia veio daí. A primeira ideia do concierge, de fato, era que fosse uma empresa, um concierge realmente, aquele que realiza sonhos, né? Mas aí depois eu fiz a graduação em jornalismo e aí entrei nesse viés das matérias, né? Da reportagem da notícia. Eu disse, não, vamos colocar o concierge aqui como alguém que leva as notícias. Mas aí terminamos o concierge e aí a gente repensou agora. Disse, não, isso vai dar muito certo com o e-guide. E aí a gente tá agregando. Colocou na tudo pauta. que é possível, a gente Colocou agrega, na né? pauta, Aí, assim, a gente tem que parar de spoiler, porque senão, né? Não, nos próximos a gente não vai ter mais assunto. Já disse tudo. Exatamente. Mas quem está fazendo spoiler aqui é você. Então, mas é porque o filho, né? Você sabe, a gente fica com vontade das pessoas conhecerem que o filho tá conseguindo engatinhar. É verdade, é verdade, Então, é verdade. mas a nossa perspectiva é que vocês possam acessar a nossa plataforma, né? Isso. E que possam realmente entender esse processo como construção. Isso. E que a gente quer agora, nesse momento, em que todos possam nos auxiliar com suas visões, né? Com essa parceria de, eu me vejo aqui, Isso. quanto mais eu posso agregar valor para que a gente possa construir um turismo que realmente transforme, que realmente gere experiência, que realmente seja o turista
o nosso centro do trabalho, e não aquela pessoa que já vem sabendo o que ele vai encontrar, ou muitas vezes não sabendo, mas com medo, né? Isso. E a gente quer mudar isso nessa perspectiva da conectividade, da inserção digital e do processo em que a gente possa realmente agregar valor a tudo isso. Pronto, agora, professor, por favor, fale, porque senão... porque Eu senão... sou uma pessoa... Mas é que fala, importante, desculpa, as falas desculpa são aí, tá? importantes. Os spoilers são bons também, que vai despertando aquele gostinho de quero mais, de querer conhecer e ingressar no eGuide. Primeiro, agradecer aqui pela oportunidade. Só fazer uma fala, um adendo, a questão da ressignificação que Laís falou. O Memorial Augusto dos Anjos, fica em Sapé. Sim. No passado, ele era só um museu que você ia lá, visitava, via algumas obras e ia embora. Não tinha grandes atrativos. Quem levou vida para lá foi um guia de turismo, que foi meu aluno, falando mais uma vez deles, que é Walter, que inclusive é lá do Bada Shark, né, o pai dele é o proprietário. Sim. E ele chegou lá, ele começou a observar aquele layout e disse, não, a gente precisa mudar. E aí, através da parceria com a prefeitura, ele conseguiu reestruturar. Fez parceria com um grupo de artistas locais, onde você vai lá fazer uma visitação. Tem um grupo lá, um artista que vai fazer uma encenação sobre alguma obra de Augusto dos Anjos. Ou seja, ele começou a dar vida ao espaço. Isso. Né, e a torná-lo cada vez mais atrativo. Antes, um local que muitas pessoas não tinham nem vontade de visitar. Vai ali só ver uma obra. Tá, isso aí a gente veio. Essa é a verdadeira revitalização. Exatamente. Esse era aí onde eu queria chegar. Então, ele revitalizou o espaço e deu uma nova roupagem para ele, de forma a torná-lo cada vez mais atrativo. E quem fez isso? Quem é que teve o olhar para isso? O guia de turismo, porque o guia de turismo, ele que acolhe o turista verdadeiramente. Isso. Ele é verdadeiramente aquele anfitrião, né, que vem, que te acolhe, que te recebe, que dá a devida segurança, né, do trabalho dele, da forma como ele te conduz nos espaços, e que dá um olhar àquele espaço que, se ele conhecesse sozinho, fosse lá visitar sozinho, ele não teria aquela visão. Isso. Ele não teria aquela bagagem, ele não teria aquele conhecimento. Então, assim, a profissão do guia de turismo na atividade turística é fundamental, essencial. Sem ele, a visitação não seria a mesma. Não seria a mesma. Então, ele é fantástico. E aí, meu abraço aí a todos os guias de turismo. E recomendo que abrace esse projeto, porque realmente esse projeto veio aí a somar. E agradecer a minha escola, a Estite Isaura Falcão de Carvalho, a gestão escolar, que me liberou gentilmente para estar aqui com vocês. Então, muito obrigado pelo convite. E estou aqui próximo para qualquer projeto que vocês venham aí a me agregar. Estou à disposição. Nós que agradecemos. Muito obrigada, a gente agradece demais, né? Sua presença é uma honra para nós. Honra minha estar aqui. E a gente finaliza aqui esse nosso primeiro podcast, né? Pedindo a todos que acessem www.eguide.com.br, deem uma olhada na plataforma, se cadastrem, né? A gente tem lá três tipos de profissionais, o guia de turismo, o condutor de turismo e o anfitrião local, né? E devagarinho a gente vai chegando aonde a gente quer. Tá bom? Lembrando só que é um protótipo, sim, né? Sim. Nós estamos fazendo ele ainda a parte de agregando junto com esse serviço que a Ana Célia falou. Isso. Né? Então, ao entrar, se cadastre e aguarde o procedimento, que é justamente nós fazemos, nós entendemos, professor, que para a gente conseguir que realmente seja algo em que a gente tenha esse processo de qualidade, a gente precisa fazer uma curadoria. Isso. Né? Então, quando você se cadastra, você passa por uma curadoria, em que nós vemos o seu perfil, pesquisamos um pouco mais, vemos se você se adequa ao que nós realmente temos a ofertar para um turista que busca qualidade, e aí então lhe retornamos, você se torna um profissional certificado eGuide, ou um anfitrião eGuide, e nisso a gente vai lhe dando toda a ajuda, todo o processo, em lhe mostrar como é que você pode trabalhar, o que pode agregar valor, e lembrando então que esse é o passo para o guia. A plataforma também vai ter o acesso ao turista. Importante. E esse é o nosso segundo passo. A partir de julho a gente pretende já estar disponível o acesso. O turista então vem, lhe vê na plataforma e já ali mesmo faz a reserva do serviço, né? Contrata o serviço e já começa então a interação, todo o processo, desde antes da compra até o pós-venda. A gente quer que o profissional tenha todo o contato com o cliente para poder fidelizá-lo, para que ele possa, então, depois falar mais sobre o seu trabalho, né, e trazer mais turistas na indicação. Então, é um protótipo, tá? Então, primeiro se cadastra, nosso processo inicial são os profissionais de turismo,
E, no outro momento, o turista vem, escolhe, então, esse profissional que já está mais qualificado, que já tem esse entendimento de como atender primeiro online e depois como ele vai atender nessa nova roupagem, né? Para ele realmente, ali, na hora do guiamento, ele possa, de verdade, colocar em prática tudo que ele aprendeu. E, a partir daí, a gente já tem também a solução para o turista e fazendo todo esse processo que a gente espera que seja realmente transformador. Show de bola. Perfeito. Então, muito obrigada. E vamos acessar www.uiguide.com.br. E até a próxima.